sobre uma questão muito importante, que é o planejamento, aplicações e estratégias de negociação. Então, tem muita coisa aí que você vai usar durante sua vida profissional inteira, né? Tem coisa aqui até para a vida pessoal também, que eu vou dar algumas dicas para vocês, tá bom? Aqui, então, a gente vai dizer o seguinte, ó. A boa negociação só é feita quando todos lucram. A gente falou isso na aula passada, a gente conversou sobre esse assunto, né? E a gente falou ali do ganha-ganha, que o ganha-ganha é uma coisa que está muito além da negociação, que está dentro do caráter, que está dentro do escopo do ser humano e de ser um indivíduo ético, né? E de ter um comportamento diferente na sociedade, né? Então, isso é uma coisa que já tem que estar clara aí na cabeça de vocês. Alguém já ouviu falar nesse negócio chamado PDCA? Eu quero ouvir vocês. E aí, gente, alguém já ouviu falar de PDCA? 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 Ih, o chat tá morto, gente. Será que tá com algum problema? Vamos lá, deixa eu ver um pouquinho. Uso bastante. Legal. Beleza, já ouvi falar, certo? E esse aqui, 5Ws, 2Hs. Alguém já ouviu falar? Sim, também uso, muito usado na empresa, isso aí, tá. Pessoal que já conhece, eu peço licença, né? Porque eu tenho que falar um pouquinho para todo mundo aí, né? E tem muita gente que nunca ouviu falar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os dois. Essas duas ferramentas são ferramentas essenciais e indispensáveis para a gente fazer um bom planejamento. Esquece fazer diferente, tá? Então, hoje, há muitos anos atrás, acho que eu comecei a usar o PDCA e o 5W2Hs há mais de 15 anos atrás, bem mais. E naquela época era uma coisa nova, que, né? Isso já é uma coisa, uma estratégia de gestão que a gente usa há muitos anos, né? Mas quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, puta, que coisa chata, que negócio, para que eu vou usar isso, né? E a gente vai entendendo que todo mundo usa isso. Quem está na gestão, quem está na engenharia, quem está nos tecnólogos, quem está dentro de empresa, independente do tipo de empresa, todo mundo que está dentro da área de gestão usa PDCA para tudo. E 5W2Hs também, por quê? Porque os dois fazem um casamento perfeito, né? Então, veja, preste atenção numa coisa. Alguém usa junto ciclo de PDCA com 5W2Hs? Quero ouvir isso de vocês também, quem já usa. E aí a pergunta de novo, quem já usa? Usa junto o ciclo PDCA junto com 5W2H? A empresa é usado há alguns anos, sim, nunca usei, tá. Bom, vamos lá. Eu uso muito os dois juntos, sempre o casamento é junto. Primeiro eu faço PDCA, agora com o tempo que eu uso de uma forma mais rápida, eu uso os dois concomitantes, ou seja, quando eu já faço planejamento, eu já coloco 5W2Hs no do, no check e no action, tá? Então vamos lá, vamos começar do zero, tá bom? Para quem nunca fez, para quem nunca ouviu falar.
Esse é o primeiro modelo de planejamento que a gente usa dentro das empresas para planejar qualquer coisa. Então, assim, isso é um exemplo que a gente usa dentro da empresa? Não. Você pode usar para qualquer coisa, para sua vida pessoal, para comprar um bem, para você casar, para você descasar, para você arrumar um namorado, uma namorada, você comprar um carro, para você fazer qualquer coisa, uma viagem, né? Então, você pode usar para sua vida pessoal, né? Para suas finanças. E também dentro da empresa, óbvio, que na verdade ele surgiu para dentro das empresas e não, né? Mas a gente consegue atender com muita tranquilidade dentro da parte da empresa e da vida pessoal da gente, tá bom? Então eu sempre brinco assim, para ensinar PDCA, porque eu aprendi de um jeito tão chato, tão cansativo, eu falo que é para você arrumar um namorado ou uma namorada, né? Então, eu quero arrumar um namorado ou uma namorada. Então, vamos fazer um ciclo PDCA, né? Isso significa o quê? O P vem de planejar, o D vem de fazer, que na verdade vem do inglês, do, né? O check, que vem do C, de checar, e o action, que vem de agir, que vem lá do A, tá? Então, ele sempre é um ciclo. Ele é cíclico. Então, ele começa com planejamento, depois ele vai para fazer, depois ele vai para checar e depois ele vai para agir, tá? Então, vamos usar o exemplo aí do exemplo do namorado. Pode ser, gente? Que aí fica bem mais feliz, todo mundo gosta, todo mundo se diverte e é bem legal, tá bom? Bom, vamos lá então. PDCA, então. A gente quer, por exemplo, arrumar um namorado. Então, para a gente arrumar um namorado, a gente tem que planejar. O que eu vou planejar? Localizar o problema. Estou sem namorado. Estabelecer plano de ação. Como arrumar um namorado? Alguém me ajuda aí, gente? Estou aí. Vamos lá. Vamos ver, então? Então, eu quero arrumar um namorado. Beleza. Eu tenho que localizar o problema. Não tenho namorado. Esse é o problema. Tá, legal. Estabelecer um plano de ação. O que é isso? O que eu posso fazer para arrumar um namorado? Coloca aí para mim, para me ajudar. Me deem algumas dicas aí para vocês entenderem. Vamos lá, people. E aí, cadê o povo, gente? Não acharam legal arrumar namorado. Chat tá parado. Vamos lá. Planejar a localização. Ok, Adriano colocou ali. Planejar a localização. Distância. Eu preciso estudar. Boa dica. Acho que não, hein, gente? Mas vamos lá, foi uma dica. O que mais? Plano de ação. Ver a distância, onde a pessoa está. Ótimo. O que mais? Eu teria que sair mais, eu teria que conhecer mais pessoas, eu teria que conviver com pessoas diferentes. Não é assim? É assim. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, primeiro, eu vou seguir esses caminhos. Depois de feito isso, eu vou para o do, que é fazer. Então, eu vou executar meu plano, né? Que é o quê? Eu vou começar a sair, eu vou começar a passear, vou começar a ir em locais que talvez eu encontre pessoas que tenham o meu perfil, né? Então, eu vou colocar o meu plano em prática, eu vou colocar o meu planejamento em prática, eu vou agir. Então, eu vou para locais que eu não vou, por exemplo, para um local onde eu não gosto, porque eu já sei que eu não vou encontrar pessoas que têm alguma compatibilidade comigo, né? Então, isso é um exemplo. Por exemplo, eu não gosto de pagode, então como que eu vou no pagode achar uma pessoa, né? Então, essas são as questões que a gente tem que analisar. Depois de feito isso, né? Aí a gente vai para checar, verificar se eu atingi a meta. Qual que é? Lá, ele chegou, Matheus chegou. Eu ia usar você para arrumar uma namorada, Matheus, mas você chegou atrasado. E verificar se atingiu a meta, né? Se foi atingida a meta. Conseguimos ou não conseguimos? Vamos analisar. E acompanhar indicadores, ou seja, tem alguns pretendentes, mas de repente esse não é legal, e ali eu vou fazer o checklist para ver se ele está dentro do que está analisando, tá bom? E por último, a gente vai agir, ou seja, ação corretiva no insucesso. Por exemplo, não arrumei ninguém, ninguém me interessou, eu não tenho interesse por ninguém. Então, a gente vai ter que replanejar e começar a PDCA tudo de novo. Não, deu certo, eu arrumei um namorado. Então, agora a gente vai seguir para o namoro para ver se vai dar certo.
Veja, é uma brincadeirinha, tá? Que eu faço, mas funciona muito. Agora eu vou usar o exemplo de uma empresa, né? Olha, eu tenho uma empresa que está com problema financeiro. Tudo bem? Empresa com problema financeiro. O que eu vou fazer? Então, olha lá, presta atenção. Vão participando aqui junto comigo também, tá bom? Vão colocando aqui. Uma empresa que tem problema financeiro. A gente já tem um problema localizado lá no plano. O que a gente precisa? Vamos lá? O que a gente precisa? Estabelecer plano de ação. O que a gente vai fazer? Se a empresa tem problema financeiro, me ajudem, galera. Vamos, Matheus, me ajude. Rajusa, você ser o preferido, segundo você. E aí, galera? Bom, se a empresa tem problema financeiro, eu tenho que estabelecer planos. Qual é o primeiro plano? Levantar todo o orçamento da empresa, a parte contábil, de entrada e de saída. Entender o que tem de rombo na empresa, entender o que tem de benefício na empresa, analisar todo o cenário financeiro, o que foi pago, o que não foi pago. Tudo bem? Se a empresa dá lucro ou se não dá lucro, né? Ver o que existe de adequado e de não estar adequado. Ok? Feito isso, feito. Resolvido? Resolvido. Agora a gente vai estabelecer o plano. Qual é o plano? Depois que levantamos o problema, agora a gente vai falar: bom, a gente precisa reduzir gastos, a gente precisa aumentar as vendas, a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa ver se existe uma possibilidade da gente ter a venda de algum bem para reduzir esse rombo que existe dentro da empresa, né? Então, isso a gente vai planejar. Planejamos, vou colocar isso em prática, né? Essa execução do plano eu vou colocar em prática. Então, se tiver avaliando gastos, se a gente tiver que fazer desligamento de funcionários, se a gente tiver que reduzir o número de fornecedores, enfim, vamos analisar. Feito isso, feito. Agora a gente vai checar. Resolveu? Né? A gente atingiu a meta? Uma parte da meta. A gente conseguiu só 20% de melhoria. Ou uma coisa boa, não é ruim, né? E aí, quando eu faço, não, Matheus, não pode dar recado, tá proibido. Presta atenção na aula que você acabou de falar que tá perdido. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai acompanhar indicadores. Então, se a empresa tem problema financeiro, eu preciso analisar isso. E qual um indicador que a gente usa muito dentro das empresas para a gente ver se está dando retorno, se não dá, se realmente esses 20% são reais, se não são. E aí? Qual é o indicador melhor que a gente usa hoje dentro das empresas para dar esse parâmetro para a gente? E aí, gente, alguém conhece? Bora lá, minha gente. Pode fazer um pareto? Não. Matheus, chore, amore. Pode chorar, titia deixa. Já ouviram falar em Power BI? Alguém já ouviu falar nessa tecnologia? Quero ouvir se sim ou se não. Sim, muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, Power BI, quem nunca ouviu falar, corra atrás. Isso é uma tecnologia hoje de gestão imprescindível e que a gente apanha muito quando não tem, porque a gente não tem parâmetro para nada, a gente não consegue fazer nada. E analista de Power BI é um profissional que é mosca branca no mercado, a gente procura tapa, né? Procure isso para quem nunca ouviu falar, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, ali nessa parte de acompanhar indicativos, sugiro o uso do Power BI. E depois, ali da empresa, né, a gente vai analisar lá na ação, no agir, né? A gente vai olhar se houve realmente melhoria, se houve sucesso, se não houve insucesso e como a gente vai seguir. Tudo bem? Entendido, então, o que é Power BI? Eu usei um exemplo para vida pessoal e um para profissional. Em cima disso, você vai perceber que a gente tem os 5 W2Hs,
né? Então, o 5W2H, ele é chamado de 5Ws, né? Por que que ele tem 5Ws? Porque tem 5 aqui, ó. O que é o what, por que é o why, onde que é o where, quando que é o when, e quem que é who. E os dois Hs vêm como, que é o how, e quanto custa, que é o how much, né? Então, sempre a gente vai estar associando o PDCA com 5W2Hs. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no PDCA que a gente falou, vamos pegar da empresa que estava com problema financeiro. A empresa está com problema financeiro, então ela precisa de algumas ações de gestão, né? Então tá, a gente fez lá um levantamento, por exemplo, que ia fazer todo o levantamento financeiro. Então, isso é o quê? O que a gente vai fazer? Levantamento financeiro, de entrada, de saída, levantamento contábil. Por quê? Que é o why? Para entender qual o tamanho do rombo. Onde? Na empresa e na contabilidade, que a gente vai trabalhar com toda essa questão, inclusive RH. Quando? De 1º de setembro a 1º de outubro. Quem vai fazer? Equipe financeira. Tudo bem? Como que vai fazer? Vai fazer através de levantamentos de DRE, que são os documentos de contabilidade. Quanto isso vai custar? O valor de uma consultoria, sei lá, 10, 20 mil reais durante esse um mês. Veja, eu usei os 5W2Hs somente no P. Entendido? Olha que legal. Entenderam isso? Então, professor, eu vou usar 5W2Hs no planejamento, no fazer, no checar e no agir. Entendido isso? Sim ou não, minha gente? Ficou claro ou não? Então, essas duas ferramentas, elas têm que caminharem juntas, né? E aí, quando eu faço uma reanálise delas, aí sim eu consigo ter uma gestão mais eficiente. Alguma pergunta até aqui, galera? Ficou claro? Se, de novo, tiverem dúvida, alguma dificuldade, mandem lá para o Jean, Fale com o Mediador, que a gente vai falar sobre isso no Let's Talk também, tá bom? Fazer uma revisão geral aí, se for preciso. E aí, o que acontece, né? Quando a gente fala em planejamento, aplicação e estratégia de negociação, a gente, então, vai ver hoje também a parte de planejamento de negociação, as estratégias de negociação e o estilo de negociação, para ver ali qual que é o seu estilo também como negociador, tá bom? Bom, primeira coisa, quando a gente fala em planejamento, Maximiano fala que planejamento é uma técnica ou processo que as pessoas e as organizações utilizam para administrar suas relações com o futuro, o qual normalmente é incerto. Bom, olha só. Preste atenção no que eu vou te dizer, minha gente. Quando a gente fala em planejamento, o planejamento é uma coisa que a gente precisa fazer, mas que a gente não tem certeza absoluta que aquilo pode dar certo, né? A gente vai para um alinhamento, a gente vai para uma gestão, a gente vai para um planejamento muito bem organizado, e quanto mais você fizer o seu PDCA organizado, quanto mais você utilizar e mais fechar o raciocínio em cima de 5W2Hs ou de qualquer outra ferramenta que existe, que são outras, né? Tem muitas outras, a gente consegue ter bastante fidedignidade, mas mesmo assim existe uma margem de erro. Um planejamento muito bem feito e muito desenhado, ele tem um erro aí de 2% de mais ou para menos, tá? Um planejamento médio, ele vai estar em torno aí de 7 a 10. E um planejamento muito ruim é porque ele passou de 10, tanto para mais quanto para menos. Então, veja, o planejamento é uma coisa que você tem que ser feito com muito cuidado e olhando em 360 graus, olhando em todas as direções, quais são as possibilidades que a gente pode fazer de melhoria naquela região. Quando a gente fala em empresa, é muito dolorido esse processo, né? Por quê? Porque às vezes o negócio está em alta e aquele produto já deixa de ser interessante. Hoje, com o mercado que a gente tem, com a velocidade que a gente tem de mídia, ele evolui muito rápido, né? Então, são coisas que, isso está na moda, depois aquilo já não está, e a empresa ela tem que estar se readequando o tempo todo para conseguir sobreviver no mercado, né? Que foi o exemplo que a gente falou do açougue, né? Do açougue de rua, que a gente falou das locadoras, enfim, tá bom? Então, é a necessidade de sempre estar galgando coisas melhores, né? E para esse mesmo estudioso, ele fala que o processo de planejamento ele fala em busca de influenciar o futuro e tem diversos objetivos. Então, se o processo de planejar, ele tem por
por raciocínio influenciar o futuro, a gente tem que ter alguns itens aqui, tá bom? O Matheus, o mapa, eu já gravei uma coisa bem legal sobre o mapa para vocês, tá? Não sei se já foi disponibilizado ou vai ser disponibilizado sobre o mapa. Acho que já foi disponibilizado, né, Jean? Depois fala aqui no chat privado para mim que eu confirmo, tá bom? Ou aqui mesmo. O que acontece aqui quando a gente fala em processo de planejamento, né? De buscar influenciar o futuro e que tem diversos objetivos, né? Ele vai definir objetivos ou resultados a serem alcançados, definir os meios para possibilitar a realização de resultados, ele vai interferir na realidade, né? Inclusive dentro do intervalo de tempo, e vai tomar no presente decisões que afetam o futuro. E esse futuro é incerto, mas a gente precisa, com muito cuidado, reduzir essas incertezas. E aí, a gente vai falar um pouquinho aí do ser humano, do comportamento humano, que é muito interessante. Vocês já viram pessoas que falam assim, eu não vou fazer nada não, porque a vida já está difícil, eu não tenho chance de melhoria. Ou, por exemplo, eu já estou velho, eu já estou cansado, eu não preciso mais fazer isso, não, deixa a vida como é que tá. Enfim, é aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já viram gente assim? Que vai levando, que vai deixando a vida, vai falar, o futuro é incerto mesmo, deixa como é que tá e vamos ver, se Deus quiser, Deus vai me ajudar e eu chego lá. Já viram isso ou não? E aí, minha gente? Isso mesmo, Alain. Olha que legal, o tempo todo a gente escuta, né? Se tiver saúde, tá bom. Pois é. É aí aonde a coisa pega, né? Eu queria fazer uma reflexão com vocês que é muito importante. Tudo na vida, a gente tem que ter muito foco, muita determinação. E aí eu vou fazer uma coisa bem simples para vocês. Por exemplo, se eu quero comprar um imóvel, se eu quero comprar uma casa, e essa casa custa R$ 500.000, em algum momento, por mais que eu entre no financiamento do banco em 30 anos, enfim, você precisa de dinheiro para algum momento, porque vamos supor que você consiga fazer um financiamento lá no banco de 30 anos de R$ 500.000 para financiar a casa. Bom, a gente sabe que o banco não vai financiar 100%, ele vai financiar até 80% do imóvel. Então, se 500 mil, 20% de 500 mil vai dar 100 mil, né? Então, a gente precisa pelo menos de 100 mil ali para dar de entrada no imóvel. Concorda? A outra coisa, eu preciso pagar os documentos que estão relacionados ao quê? Aos impostos relacionados a cartório, a comissão de venda, né? De compra, existem várias coisas ali que vêm associado. Então, eu quero comprar uma casa, né? Poxa, mas eu moro de aluguel. Eu moro de aluguel. E aí eu preciso comprar essa casa de meio milhão. Como é que eu vou achar meio milhão? Tem duas alternativas. Você fica jogando na loteria, né? Que isso aí, a chance disso acontecer, de você ganhar, não estou sendo pessimista, estou sendo realista, é muito pequena, né? E pode correr o risco de você morrer e ainda estar pagando aluguel, não é? Ou você começa a guardar o seu dinheiro mês a mês, mesmo pagando aluguel, com uma dificuldade enorme, com uma dificuldade grande, e guardar e juntar, e juntar, e juntar, e juntar, e juntar, e juntar, devagarzinho, né? Por quê? Porque existe foco, existe comprometimento, é necessário, entende? Então, assim, é necessário que você junte dinheiro de alguma forma, ou você ganhe um valor, ou alguém te doe um valor, enfim, né? Mas você precisa juntar esse dinheiro mesmo para dar uma entrada, né? Eu estou falando de uma casa de 500 mil, mas poderia ser uma casa de 200, né? De 300, né? Enfim, o que a gente precisa deixar claro na cabeça? Que tudo nessa vida exige planejamento. Por que eu falei
Eu falei da casa própria, né? Que isso é uma coisa que é o sonho de muita gente e que muita gente tem ainda essa dificuldade. Ou seja, ela tem que juntar um mínimo. Então, ali, se a gente está falando de uma casa de 500 mil reais, ela teria que ter pelo menos uns 150 mil para bancar todas essas questões. Entende? E esse 150 mil poderia sair da onde? Ah, vai sair do fundo de garantia, vai sair de um dinheiro que eu guardei, vai sair de um carro que eu vendi, de algum bem seu, vai ter que sair. Ah, então a gente tem que ir por várias vertentes, exatamente. Isso é necessário o quê? Um planejamento, né? Então, essas questões a gente tem que analisar muito claro. Por quê? Porque a gente tem que ter objetivo, esse objetivo tem que gerar resultado alcançado e a gente não pode ficar esperando nada cair do céu. Eu sempre digo assim que Deus ajuda, mas Deus quer ação na vida da gente também, né? E isso é muito interessante. Isso é o mesmo para você montar uma empresa, isso é o mesmo para você mudar a sua história, enfim, para você realizar os seus sonhos, né? Então, tudo isso são passos que a gente precisa dar, né? Professora do céu, mas quanto tempo que eu vou demorar para ganhar para juntar 150 mil? Isso também você tem que analisar, porque é o que a gente falou, dentro de um intervalo de tempo. Então, a gente precisa de um tempo para fazer aquilo. Então, eu não vou conseguir juntar 150 mil em um ano. Então, em quanto tempo se eu guardar 1.000 por mês? É tudo isso que você tem que analisar. Faça esse planejamento, né? Eu usei o exemplo da casa, mas estou falando para tudo que a gente for fazer dentro da empresa, dentro da indústria, a gente tem que fazer tudo isso, né? Que a gente tem que demonstrar que a gente administra bem, inclusive o bem da empresa, né? E aí a gente vai falar aí por alguns itens aí, palavra-chave para uma boa preparação: oportunidade, velocidade e qualidade. A gente vai falar sobre essas três. Deixa eu ver o que os meninos colocaram aqui. O Luiz colocou assim: na indústria de autopeças, temos que ter planejamento e se atentar para novas tecnologias sempre. Atualmente estamos trabalhando para projetos a serem lançados em 2026 e já estamos planejando 2029. Sim, por quê? Porque são carros que vêm em movimentos diferentes, né? Vem híbrido, vem elétrico, vem movimentos diferentes, uma alta tecnologia absurda, né? É lógico que tem que estar lá na frente, né? E isso é uma coisa que é necessário muito planejamento, né? Então, todos os segmentos a gente trabalha, né? Ou anualmente, sempre um ano à frente. Né? Então, o que eu estou executando esse ano na empresa já foi planejado o ano passado. A maioria das empresas fazem os planejamentos entre setembro e outubro que fecha, né? Então, é agora a época aí do início dos planejamentos aí que todas as empresas fazem, tá bom? Então, olha só. Quando a gente fala em palavras-chave, guardem aí para uma boa preparação de negociação: oportunidade, velocidade e qualidade na negociação, tá bom? E aí a gente tem os erros comuns na preparação, né? Engessar em vez de dar liberdade, por exemplo, aí os meninos já estão até colocando ali, né? Pode guardar o dinheiro investido em uma aplicação de renda fixa, sim, o variável, né? Depende aí do risco que você gostaria de correr, né? Mas olha só, engessar em vez de dar liberdade não vai funcionar. Então, um mês eu coloco 1.000, no outro mês eu consigo, eu sempre vou colocar 1.000? Não, tem meses que talvez você consiga colocar mais, tem meses que deu uma apertada, você consegue menos, enfim. O que você não pode é deixar de fazer, né? Só ver a situação pelo próprio lado. Isso é um problemão que a gente faz quando a gente fala em erros de preparação para gestão, para negociação de alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Eu quero vender meu carro. O meu carro é top, meu carro é muito bom, meu carro é muito bom. Quanto que ele vale? Vale 5 mil reais. Legal. Mas o meu carro ele é muito bom, então eu vou vender por 30 mil. Poxa, mas ele vale 5. Não importa, eu quero vender por 30. Eu estou supervalorizando. Então, minha gente, aí não dá, né? Ou seja, eu só estou vendo pelo meu lado e não pelo lado do outro. A gente cai naquela negociação perde-ganho ou perde-perde, né? Não se preparar para toda a negociação. Isso é muito importante.
Muito, 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 né? Então, lembra que eu falei para vocês na aula passada que a negociação a gente tem que entender de quem é a empresa, quem é que vai estar ali com você, qual o perfil daquele negociador, que tipo de produto que ele quer negociar, a qualidade do produto, a durabilidade, aonde que você pode contribuir. São N fatores ali que vão dentro disso, né? Então, isso é muito importante. Professora, aqui caberia um PDCA? Opa, com certeza. O planejamento da eficiência da negociação, né? A gente, primeira coisa que a gente tem que fazer, então, para fazer uma negociação eficiente, definir as questões. Então, vai lá no PDCA, né? Depois que eu fiz isso, juntar as questões e definir a composição da barganha. Quanto que a gente vai negociar e a qual o limite que eu posso negociar, tá? Definir interesses, o que que a gente quer? Aonde que a gente quer chegar? A quem que a gente quer atingir? Lembra da visão, missão e valores que a gente viu na aula retrasada, né? Então é isso, tá? Identificar limites, desculpa, consultar os outros, olhar em volta, né? Ver os outros fornecedores, as pessoas que já negociaram, sempre é importante entender como estão as coisas em volta. Isso não é fofoca, isso não é lobby, isso, na verdade, é entender do negócio, do core business, da onde você está pisando e da onde você quer chegar, tá? Identificar limites. Até onde que eu posso ir nessa negociação? Tem coisas que eu não tenho autonomia nem poder. Por quê? Porque eu tenho um limite, né, na minha chefia. Depois dali para frente, a minha chefia que vai assumir. Então, eu tenho que respeitar esse limite da minha chefia, esse limite de valores, essa forma de negociação e assim por diante, tá? Estabelecer alvos. Aonde que você quer chegar? Eu quero fazer com que a gente venda para esse cliente 100 mil peças de um produto. Então, esse é o alvo, né? Desenvolver argumento de apoio. Bom, se eu quero desenvolver argumentos de apoio, eu preciso direcionar esses argumentos de apoio, né? Então, o que eu tenho de interessante para que essa empresa se interesse pelo meu produto para que eu consiga fazer boas vendas? Essa é uma excelente pergunta, né? E analisar a outra parte, tá? Então, pessoal, a aula o chat é para vocês tirarem dúvida, não é para ficar batendo papo, não, tá? Ok? Beleza? Matheus também te comporte, Matheus. Então, a gente vai fazer aí a parte de analisar a outra parte, sempre olhando aonde a gente vê, né? O que ele tem de interessante? O que eu posso aumentar a minha parceria? Aonde que entraria tudo isso? Antes da gente ir para a negociação, um PDCA, um 5W, 2Hs. Entendeu? Entendido, galera? Então, tudo isso que eu falei até agora, né? Toda essa parte aqui, de erros comuns, né? De ver essa parte de oportunidade, velocidade, qualidade, e principalmente essa parte aqui que vai falar do planejamento eficaz. E é importante que a gente trabalhe com PDCA e o 5W2H. Beleza? Bom, aqui são as etapas, né, para o planejamento de negociação. Então, agora eu vou fazer um mapeamento da situação, vou estabelecer o parâmetro para negociação, vou fazer a montagem do cenário e a preparação final para a negociação. Existem empresas que chegam a colocar até um portfólio, não sei se vocês já ouviram falar, portfólio, tem empresa que manda portfólio, monta o portfólio impresso, colocando o que tem de perfil. Tem empresa que monta apresentação, como eu estou colocando aí para vocês, a apresentação, né? Essa apresentação a gente vai montando, né? E a gente vai colocando essas informações, falando sobre o produto. Então, hoje, normalmente, o portfólio a gente acabou substituindo pelas apresentações. Que hoje, inclusive, a gente tem inteligência artificial que monta essas apresentações super rápidas, né? E que acabam ajudando bastante para todo mundo, tá? Então, isso é importante que a gente faça esse processo de mapeamento da situação, o estabelecimento dos parâmetros, a montagem do cenário e a preparação final para a negociação, tá certo? E aí a gente vai fazer agora a lista de conferência da negociação, né? A organização do outro lado. Então, agora que eu fiz a minha parte, eu vou analisar a parte do outro. E até então, minha gente, até agora ninguém se encontrou, ninguém fez nada fisicamente, ninguém fez reunião,
Nada, ainda não começou a negociação. Tudo bem? Tudo bem, então? Tá. Olha só, agora a gente vai olhar para o outro lado. Quem é o outro que eu vou negociar? Então, eu vou ver qual o produto ou serviço principal da organização, com que eles trabalham, né? E qual é o carro-chefe, qual é o produto-chefe ali dessa empresa. Qual é a sua situação financeira atual no passado projetada? Então, como que está essa empresa? Ela tem saúde financeira? Quanto tempo ela existe? Por exemplo, a gente sabe que empresas com menos de 6 meses de CNPJ têm dificuldade até de abrir conta corrente em banco, né? A não ser que sejam esses bancos virtuais, que é mais fácil. Mas quando não, em bancos tradicionais, eles têm dificuldade até por quê? Porque tem que ter lá o DRE, né? A parte da contabilidade, o rendimento da empresa. Então, tem que olhar também se é uma empresa que realmente é uma empresa de confiabilidade, se ela tem bons parceiros, se é uma empresa que tem um nome limpo na praça, se é uma empresa que paga bem, é uma empresa que tem bastante empregabilidade, se ela tem substituição de funcionário muito rápido, tudo isso deve ser analisado, né? Se é uma empresa que está dentro das ODSs. Então, tudo isso a gente analisa, tá? Quais são os problemas organizacionais dessa empresa? O que ela tem de ponto fraco? O que ela tem para melhorar? Mas, professora, pelo amor de Deus, a gente vai fazer uma negociação. Eu sei, mas é em cima de conhecer a empresa que você vai analisar com bastante cuidado, né? Então, quais são os problemas que essa empresa tem do ponto de vista organizacional? Quem é o chefe do outro lado? E o que você sabe sobre ele? Vamos fazer um levantamento também. Geralmente as empresas sempre fazem isso, né? Qual que é o perfil, né? Qual o perfil desse negociador? É um cara mais agressivo? É um cara mais tranquilo? É um cara mais difícil? É um cara que a gente consegue conversar numa boa? É um cara extremamente objetivo? Qual que é a dele? Né? Então a gente tem que entender isso também. A organização está sofrendo pressão com prazo? Isso também é um ponto muito importante, porque se a empresa está necessitando de prazos curtos, a gente tem que fazer uma negociação eficiente, entregar esse contrato eficiente para que a gente consiga ter um produto entrega eficiente o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente sabe que isso interfere diretamente na saúde financeira da empresa. Quanto mais demorar para entregar um produto, mais difícil é o processo de gestão, tá bom? E aí, por fim, né, que a gente vai falar aí sobre as negociações anteriores. Isso é um ponto bastante importante que a gente tem que levantar também, tá? Então, quais os assuntos das negociações anteriores? O que foi falado? Né? O que a gente tem observado em cima disso, né? Quais são os principais obstáculos e resultados daquela negociação? Então, ali, a gente já conversou com eles, a gente já entrou em processo de negociação. Então, a gente já fez os levantamentos dos assuntos das negociações anteriores, se houveram ou não, os principais obstáculos e resultados daquelas negociações, né? Quais as ressalvas surgiram, quais estratégias e táticas utilizadas pelo outro lado, qual o nível da proposta inicial de comparação com o acordo final e como foi obtido o resultado no espaço de tempo. Então, veja, você vai olhar tudo que você fez lá no seu PDCA. Então, quando você falar de action, né, que é a ação lá no final, que é o último item lá do PDCA, é onde você vai fazer essa análise. Se resolveu, se não resolveu e se precisa replanejar. E aí a gente tem as estratégias de negociação, que a gente vai falar que é um assunto bem legal. Quando a gente fala de estratégia de negociação, a gente vai falar de uma estratégia de competição, ou uma estratégia de cooperação, ou uma estratégia de relacionamento, ou uma estratégia da indiferença. Ou todas juntas, ou duas juntas, ou três juntas, ou as quatro juntas, né? Então, existem momentos, né? Não existe uma estratégia linear que eu vou entrar numa estratégia só de competição. Não, né? A gente vai oscilando, a gente vai sentindo o movimento da negociação e aí você vai fazendo essas interligações, tá? Então, a estratégia de competição, de cooperação, de relacionamentos e da indiferença. Lembre-se que a gente sempre vai usar elas em momentos diferentes conforme vai acontecendo a negociação, ou não, né?
E aí, quando a gente fala aí nos tipos, né? Quais são os estilos aí de negociação? E agora é um momento bem legal. Por quê? Porque você vai falar sobre os tipos de negociador. Então, a minha pergunta é: qual é o seu estilo de negociação? Você tem algum? É isso que eu quero saber, né? Ou você sabe qual que é o seu? Quer colocar? Ó, então a gente tem um que se chama catalisador, a gente tem um outro estilo de negociação que é o apoiador, um estilo de negociação que é o controlador e mais um último estilo que é o analítico. Então a gente tem esses 4 estilos de negociação, de negociadores. Porém, muitas vezes a gente tem um misto, né? Então é muito raro o caso que fala, não, eu sou catalisador e só esse. Não, né? A gente muitas vezes tem vários deles, os 4 juntos, mas eles podem oscilar em momentos diferentes, mas lógico que tem um que acaba sendo mais evidente, tá? E é disso que a gente vai falar agora. Bom, vamos falar primeiro do catalisador. Ele também é chamado de influenciador, expressivo, indutor e sociável. Então, uma pessoa muito simpática, é uma pessoa muito agradável, é uma pessoa que consegue sempre fazer negociação sorrindo, é uma pessoa tranquila, ela é sociável, tá? E ela tem necessidade de reconhecimento. Então, apelar para aspectos de novidade, singularidade, inovação e disponibilidade ajudará no processo de negociação. Então, olha, vou fazer um exemplo aqui para vocês de um perfil de um catalisador, tá? Então ele vai falar: oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o produto que eu tenho. É um produto maravilhoso, é uma alegria estar com vocês nesse momento e eu quero agradecer muito a todos. E aí ele vai apresentar o produto dele. E aí, na parte do negociador, se você tem um catalisador ali que está negociando com você, como que você vai atuar? Você vai atuar assim: muito obrigado, senhor catalisador, pela sua apresentação, ela foi excelente. A gente gostou muito, você trouxe inovação, foi uma apresentação ímpar, e eu gostei muito. Vamos sentar aqui agora para a gente falar um pouquinho sobre como a gente vai fazer a forma de pagamento, entrega, enfim. Ali você ganhou o cara, né? Então é um cara que ele é um cara que influencia, mas é um cara também que tem essa característica de gostar de ouvir feedbacks, de preferência positivo, né? Positivas, né? Aí a gente tem o apoiador, né? O apoiador é um estilo que ele também é conhecido por cordial, afável e estável. Então é um cara que é muito mais contido, mas extremamente educado, extremamente gentil, mas bastante estável. Diferente do catalisador, que é mais expansivo, que é mais comunicativo, que é mais sorridente. Então é um modelo muito mais gentil, mais delicado, né? Ele procura aceitação, alguém que aceite sem julgar. Nesse caso, a menção à harmonia, ausência de conflitos, garantia de satisfação ajudará no processo da negociação. Então, vou fazer o exemplo dele aqui, do apoiador. Vou personificar a imagem do apoiador. Olá, pessoal, que alegria estar com vocês aqui. É muito orgulho poder estar com essa empresa, para a gente poder apresentar o nosso produto. Nosso produto é um produto extremamente inovador e a gente sabe que a gente precisa de grandes parceiros como vocês. A gente está aqui para trabalhar em equipe, a gente está aqui para dividir as dificuldades que vocês têm também. Quando a gente fala em parceiros, para a gente, as dificuldades dos parceiros também são nossas, né? Então a gente está aqui aberto para poder negociar, para que todo mundo ganhe com muita tranquilidade e que a gente consiga fazer tudo com muita harmonia, sem nenhum tipo de discussão e tranquilidade. Vamos lá? Ok? É isso que ele vai fazer. E como é que você vai atuar com esse tipo de apoiador? Nunca bater de frente, né? Então, se a gente bater de frente num catalisador, é tranquilo. Se você começar a empurrar e falar, não, mas por que você falou isso? Por que você falou aquilo? Ah, mas espera aí, né?
Nesse caso, não. Nesse caso, você vai ter que falar assim: senhor apoiador, eu agradeço muito a sua cordialidade, a sua gentileza, e claro, nós temos algumas dificuldades, sim. Nós temos as dificuldades no tempo de entrega, nós temos a dificuldade aí no número de produtos que a gente vai precisar de um tempo maior para a gente conseguir negociar. E a gente queria muito contar com você nesse processo, desse timeline que a gente tem. E a gente pode contar com você? Pronto, o cara vai falar, pode sim, vamos lá, vamos negociar que a gente vai ajudar vocês. Ou seja, é um modelo de apoio, certo? Ele vai ajudar, ele vai querer ajudar para tentar fazer com que esse processo seja mais rápido para a empresa dele, tá? E aqui a gente tem um controlador, que ele é um dirigente, diretivo e realizador. As necessidades são de realização, tudo que se relacionar com alcance de metas, resultados, ganhar tempo e dinheiro, vencer, ser independente, ajudará no processo de negociação. Então, é competitivo, é um indivíduo bastante competitivo, tá? Antes de eu falar dele, eu quero falar do analítico para vocês não terem confusão. Esse cara, ele é dirigente, diretivo e realizador. E é isso. Esse aqui, ó, é diferente. O analítico, ele é metódico, complacente e escrupuloso. Está sempre em busca de segurança e da certeza. Fornecer os dados disponíveis, alternativa para análise, decisões seguras, pesquisa sem fim, tá? Guarda essa informação. Vamos voltar lá. Esse cara aqui, ele é extremamente direto, ele é controlador. Então, agora, vamos colocar a máscara do negociador controlador. Ele vai chegar assim. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer tê-los aqui conosco. É um momento muito importante. A gente gostaria muito de firmar essa parceria com vocês e para a gente é indispensável o trabalho em equipe. Então, para nós, o que a gente tem como meta? A gente precisa fazer uma compra de 100 mil peças. Essas 100 mil peças devem ser entregues em 60 dias e o prazo de pagamento para a gente é 30, 60, 90. Pode ser assim? A gente está aberto à negociação. Vamos começar? Ok? Feito? Super objetivo e competitivo. E aí é óbvio que se você... Como que a gente vai fazer para negociar com esse cara? É óbvio que a gente vai ser também direto e realizador. Então, eu vou responder para esse cara assim: oi, boa tarde, boa noite, que bom que o senhor gostou do nosso produto. A gente realmente consegue entregar para o senhor as 100 mil peças, mas a gente gostaria de negociar, né, nessa questão aí de um mês, se a gente conseguiria 45 dias, e a forma de pagamento a gente conseguiria fazer 30 e 60, mas a gente pode negociar com valores aí 50% de entrada e depois os outros 50% em 60 dias. Pode ser? É isso que esse cara espera de você. Não adianta você colocar o seu estilo, você vai ter que se adequar ao que ele quer. Esquece. Tudo bem? Diferente desse cara. Esse cara ele é extremamente metódico, ele é extremamente complacente e escrupuloso, que é bem o modelinho do mapa lá, né? Então, o que acontece? Esse cara ele vai querer planilha. Eu vou personificar ele aqui, ó. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu trouxe aqui para vocês uma planilha, né? Essa primeira planilha ela fala sobre números de 2020. Tenho também essa outra planilha de 2021, 2022 e o resultado do primeiro semestre de 2023. A gente tem tido resultados muito bons com os fornecedores, porém a gente quer ampliar o nosso know-how de fornecedores, porém a gente precisa analisar o valor de cada peça. Com a análise do valor de cada peça, aí sim a gente vai conseguir fazer um processo. E esse cara vai falando, esse cara vai falando, esse cara vai falando, esse cara vai falando. E o pessoal que está lá na negociação vai cansando, vai cansando, vai cansando. E aí precisa ser alguém objetivo, né? Para falar, tudo bem, o que o senhor precisa? Né? E aí tem que ser um indivíduo que vai aprender a sintetizar o processo. Veja, a gente tem todos esses juntos, só que tem uns que são a mais, outros que são a menos. Eu tenho bastante a linha do controlador, é o meu momento mais forte. Camila trabalhou comigo diretamente, né, Camila? Acho que é onde eu me encaixo mais, é o controlador, né, Camila? Se quiser falar aqui no chat. Ela trabalhou bem perto de mim bastante tempo ali. E eu penso que também um pouco do apoiador. Esses dois é onde eu caso mais. Então, a ideia é aonde que você casa mais. O analítico é o terceiro, né?
e o catalisador é o quarto. Então, se eu fosse colocar em momentos de importância, eu acho que é isso, né, Camila? Eu acho que os dois, isso mesmo. Então, é isso que você vai fazer de exercício para sua casa, tá? Já extrapolei a aula horrores, mas é isso. Desse modelinho que eu fiz, veja onde você se encaixa como número 1, número 2, número 3, número 4, tá bom? Pessoal, foi isso. Desculpa aí o atraso, mas a aula tinha muita informação hoje, mas agradeço aí a presença de vocês. É um prazer tê-los conosco. Então, até a próxima aula, que será a nossa última aula. Um beijo grande para vocês e até mais.